Olá, terceiro ano. É um prazer estar novamente com todos vocês. Estamos iniciando, o ano de 2021, o primeiro dia de aula, após o ano novo. Então, eu espero que todos tenham passado o ano novo bem, certo? Que esse ano seja bom, para todos nós, certo? Hoje nós vamos fazer uma revisão. Vamos relembrar um pouco sobre o corpo humano. Nós estudamos, nós vimos que o corpo da gente, apesar de ter vários órgãos, apesar de ser o mesmo corpo, tem funções diferentes, certo? Então, a gente quando está na educação infantil, então a gente aprende, a gente estuda mais a questão dos órgãos dos sentidos. Nós também falamos sobre eles. Nós vimos que cada órgão do sentido tem uma função. Por exemplo, a nossa visão. A nossa visão, ela serve para quê? A nossa visão faz com que a gente enxergue, com que a gente veja tudo que está ao nosso redor. Por exemplo, essa caneta. Essa caneta eu estou vendo ela, vocês estão vendo ela aí de casa também, certo? Então, a visão nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Tem algumas pessoas que têm problemas, não conseguem enxergar, tem algum problema na visão, ou que precisam do auxílio, por exemplo, de um óculos, de alguma coisa assim, para poder enxergar. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com a nossa visão. Tem gente, que vai coçar o olho e chega, faz, com toda a força. Não pode, porque pode dar um probleminha também. Então, a gente precisa lavar os nossos olhos. Tem algumas pessoas que precisam, o médico passa sempre para que a pessoa use colírio, para que o olho não fique resseco. Não é bom a gente ficar em locais empoeirados porque às vezes quando a gente está em algum lugar que tem muita poeira, até na rua mesmo, quando a gente passa, tem aquela poeira, quando os carros passam sobre aquelas areias, então nos incomoda, não é isso? Então a gente deve evitar esses locais também. Claro que nem sempre a gente vai poder, a gente não adivinha quando as coisas também vão acontecer. Mas se a gente sabe que o local ele tem uma certa poeira, então é bom a gente evitar, certo? Outra coisa, outro órgão dos sentidos que nós temos, o nosso paladar. O nosso paladar é o quê? Quando nós sentimos o gosto, o sabor dos alimentos. E através do nosso paladar, a gente pode perceber se um alimento ele é doce, se ele é salgado, se ele é azedo, se ele é amargo. A nossa audição, são os nossos ouvidos. Então, a audição, através da audição, nós também ouvimos diferentes tipos de sons. Às vezes o som é agradável, às vezes é desagradável, mas a gente não tem como escolher se a gente quer ouvir um som bom ou um som ruim. Muitas vezes a gente está passando por um local, tem um barulho que é desagradável para os nossos ouvidos, mas a gente não tem como escolher, infelizmente, se a gente vai ouvir ou não é? E quando alguém nos fala alguma coisa, então a gente escuta também, serve de alerta. O olfato, o nosso nariz. Então a gente sente os cheiros, os aromas. A gente sabe que a gente também não pode controlar. Se a gente passa por algum lugar, se tiver um cheiro que a gente não gosta, um cheiro desagradável, a gente também nem sempre pode, nem sempre vai poder escolher também. Tem coisas que nos pegam de surpresa. É quando o tato, a nossa pele. Então a gente sente, por exemplo, se eu toco aqui no quadro, então eu vou sentir se esse quadro é liso, se ele é macio, se ele é áspero. Então a gente sente as diferentes sensações. É por isso que quando a gente vai dormir, a gente gosta aquele lençol, quando ele está aquele lençol mais macio,
Então, tem alguns locais que a gente se encosta também. A gente sente um certo incômodo, porque a nossa pele, né, o nosso tato, está percebendo as sensações diferentes. Então, os órgãos dos sentidos, eles são muito importantes, né? Eles também ajudam no funcionamento do nosso corpo. Mas a gente vai ver que ainda tem outras coisas. Quando vocês chegarem no 4º ano, vocês vão estudar muitos detalhes sobre o corpo humano. Vocês vão ver que os órgãos, quando se unem, eles formam os sistemas, e os sistemas formam todo o nosso corpo. Cada sistema tem uma função, cada órgão tem a sua importância, né? Tem a sua função também, né? Então, são coisas que a gente vai ver mais detalhada no 4º ano. Vocês, inclusive, o livro de vocês, ele sempre tem uma parte que é separada justamente para os conteúdos do corpo humano, certo? Vocês vão ver muito isso no 4º e no 5º ano. E o nosso corpo, né, se a gente sabe, o nosso corpo, ele corresponde, né, tudo, vai da cabeça aos nossos pés. Mas será que tudo no nosso corpo tem a mesma função? Será que a função do nosso coração é a mesma função do nosso estômago? Será que a função do nosso estômago é a mesma função do nosso pulmão? Será? Cada órgão, como eu havia falado, vai ter a sua função, certo? E a gente precisa cuidar do nosso corpo. Tem várias formas também da gente cuidar, para que a gente não venha ter problemas futuramente, problemas de saúde. E muitas vezes nós fazemos muitas coisas erradas que podem prejudicar a nossa saúde. E algumas delas a gente nem percebe. Então, a gente, quando começou a estudar o corpo humano no livro de vocês, vem logo mostrando, né, as fases da vida, né, a infância, a adolescência, a idade adulta, né, ou fase adulta, e a velhice, que também é conhecida como terceira idade, apesar de que no livro de vocês traz o nome velhice apenas, certo? Mas a velhice, ela também é conhecida como terceira idade. E cada fase dessa, nosso corpo, ele sofre transformações, né? Por exemplo, quando a gente é criança, que a gente vai passar para a adolescência, então nosso corpo, ele vai passar por algumas mudanças, algumas transformações. Quando nós somos adolescentes e estamos perto de ficarmos adultos, então também vão ter outras transformações até que a gente fique adulto. Quando nós estamos adultos, que nós já estamos chegando na fase da velhice, né, ou terceira idade, como algumas pessoas falam, né? Então, nosso corpo vai passar por outras transformações. Então, nosso corpo, ele está sempre mudando, né? Não é que vai nascer outro órgão na gente diferente, não. É porque passa por mudanças, por adaptações, certo? E essas mudanças, elas fazem parte mesmo da vida da gente. Então, a gente precisa, né? A gente precisa estar preparados. O nosso corpo, quando a gente diz assim, como é que o corpo humano ele é dividido? Nosso corpo tem vários órgãos. Quando a gente estudou, né, mais sobre o corpo humano, então a gente viu que o esqueleto de um bebê, né, de uma criança, tem aproximadamente 300 ossos. E o de um adulto, 206 ossos. Nós vimos que nós temos aproximadamente no nosso corpo 600 músculos, não foi isso? Mas a divisão do nosso corpo, ela é feita em 3 partes. Ó, cabeça. A cabeça, tem gente que acha que é só essa parte daqui de cima, onde a seta está passando, onde eu estou colocando a mão aqui na minha. Mas não é. A cabeça é tudo isso aqui, ó. A nossa face faz parte da
cabeça, né? As nossas orelhas, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso nariz, fazem parte da cabeça, né? Eles fazem parte da face e a face faz parte da cabeça. Né? Nós temos um órgão importantíssimo também que fica dentro da nossa cabeça, que é o nosso cérebro. É ele quem nos ajuda a pensar, a saber como agir em certas situações, certo? Então, ele controla todo o nosso corpo. A gente não levanta uma mão se o nosso cérebro não permitir, certo? Ele comanda todo o corpo da gente. O nosso tronco, que é essa parte aqui, olha onde a seta está passando, no nosso tórax, né? Nós temos o abdômen, temos outros órgãos que ficam por dentro, que fazem parte também do tronco, certo? E nós temos os membros. Temos os nossos membros superiores. Membros superiores são os nossos braços. Então, tudo que faz parte, ó, nossos braços, nossas mãos, certo? E os inferiores são as nossas pernas, nossas coxas, nossos pés, né? Então, superior é tudo aquilo que está em cima, inferior é o que está embaixo. Então, membros superiores, quem está em cima são os nossos braços. Quem está embaixo são as nossas pernas, certo? Certo? Então, é essa a divisão básica do nosso corpo, certo? Aí dentro disso aí tudinho, desse tronco, dessa cabeça, aí tem vários órgãos. Temos vários órgãos, certo? E aqui a representação, quando a gente estudou sobre o esqueleto, lembrando, né, eu falei da quantidade de ossos, o esqueleto, ele é o conjunto de quê? De ossos do nosso corpo, certo? E nós temos ossos de vários tamanhos, né? Tamanhos diferentes. Quando a gente falou sobre o menor osso do nosso corpo, quem lembra qual é? É um ossinho que fica dentro do nosso ouvido. É o estribo, o menor osso do corpo. E o maior osso, ele fica onde? Ele fica na nossa perna. Como é que ele se chama mesmo, o maior osso? Se chama fêmur, certo? E aqui, olha, vocês têm aí essa imagem. Isso é a representação, né, da nossa cabeça, né, o nosso crânio, certo? E a gente vê também, ó, que é formado, né, tem por ossos aí. Esse crânio, ele protege o nosso cérebro. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse crânio? A nossa cabeça seria mole. Então, o nosso cérebro ele ficaria muito sem proteção, ficaria muito exposto. Então, não seria tão bom, né? Não seria tão seguro para a gente. Qualquer pancada que a gente levasse na cabeça poderia nos prejudicar. A gente já sabe que pancada na cabeça já é perigoso com a proteção, né? Com esse crânio. Com o crânio. Imagina se nós não tivéssemos, né? O problema que seria. E no nosso tronco, nós temos outra parte, né, por dentro do esqueleto. Então, nós temos outros ossinhos também, certo? Ó, temos a nossa clavícula, a coluna, que faz parte, certo, tudinho. Escápula, o externo, esse externo aqui é com S mesmo. Aqui externo com S é o nome do osso. Externo com X significa a parte de fora. As costelas, que a gente chama de costelas verdadeiras e costelas falsas. Costelas flutuantes. As vértebras, sacro e ilíaco. Então, nós temos os nossos ossos têm nomes bem diferentes, né? Bem assim, né? Se a gente for olhar mesmo, se a gente acha difícil, imaginem para as pessoas que estudam medicina,
né, que vem outros nomes ainda mais complicados, né, referentes aos nossos ossos. Nós falamos bastante também, rapidamente, deixa eu só fazer um comentário aqui, já que a gente está falando dos ossos, é muito importante a gente ter cuidado. Se a gente vai fazer alguma atividade e a gente sabe que a gente corre o risco de cair, então a gente precisa ter cuidado para que a gente não frature os nossos ossos. Porque é incômodo, a gente vai precisar engessar, então vai precisar de um repouso. Então é importante que a gente tenha muito cuidado, vocês tenham muito cuidado com as brincadeiras de vocês, para vocês não se acidentarem. E a gente precisa ter vitamina D no nosso corpo, para que esses ossos não se quebrem tão facilmente. Por exemplo, a gente beber leite, a gente levar 10 minutinhos diários de sol, ou de manhã cedo, ou no finalzinho da tarde, que a gente até viu em outras aulas que é antes das 10 da manhã ou após as 4 da tarde, 10 minutinhos são suficientes para que o nosso corpo ele produza a vitamina D. A vitamina D ela fortalece os nossos ossos, certo? Nós falamos bastante também sobre outro órgão importantíssimo, que eu até disse a vocês, né? Quando a gente geralmente, quando fala desse órgão, a gente vê um outro formato, né? As pessoas quando estão apaixonadas falando, meu Deus, eu estou apaixonada, quando eu vejo fulano, meu coração acelera, e não sei o que, isso e aquilo outro, né? Mas esse órgão, ele não é o formato dele mesmo, não é o nosso, né? Não é do jeito que a gente vê, não, tá? Ele é assim, o nosso coração, o coração humano, ele é assim. E o nosso coração, ele... Por que é que surgem várias expressões? Quando a gente gosta de alguém, ou como amigo, né, ou alguém da nossa família, a gente diz assim, fulano mora no meu coração. Por que será que a gente utiliza isso? Por que será que a gente diz isso? Coração é a vida da gente. É o coração, sem o coração a gente não sobrevive. E a função do coração é bombear sangue para todo o corpo da gente. Tem gente que pensa, o sangue das minhas pernas vão ficar só ali. O sangue da minha cabeça, dos meus braços, ficam só nos meus braços ou na minha cabeça. Não. O nosso sangue, ele faz um percurso, ele anda pelo nosso corpo, né? Ele percorre todo o nosso corpo. Se nosso sangue parar, a gente morre. Porque aí é quando o nosso coração para de bater. Então, automaticamente, o sangue ele vai parar de andar, de circular pelo nosso corpo, certo? E o nosso coração ele é um órgão formado por músculos, certo? Então, quando ele vai batendo, né, ele vai bombeando esse sangue, vai espalhando esse sangue para todas as partes do corpo. É interessante, né? Como é que um órgão ele fica exatamente num certo lugar, ele consegue fazer todo o corpo funcionar, ele consegue fazer com que chegue sangue no corpo da gente todo. Nosso corpo é muito interessante, né? Realmente, sem o coração, né, a gente não vive. O coração é vida, então, sangue também é vida, ele está ali ajudando esse sangue, né? Está empurrando esse sangue para todo o nosso corpo. E esse órgão aqui, quem é que se lembra dele? É o órgão, são os principais órgãos da nossa respiração. Quem é que lembra? São os nossos pulmões. A gente precisa ter muito cuidado com algumas atitudes que a gente costuma fazer. Por exemplo, a gente está gripado. Aí a gente às vezes pensa que tá bom, porque na verdade muitas vezes a gente nem tá. A gente pensa que tá bom, a gente não liga. Aí não cuida mais dessa gripe, desse resfriado. E isso vai deixando secreções nos nossos pulmões. Então a gente precisa ter muito cuidado com
com esses órgãos. Evitar locais que tenham muita poeira, muita fumaça, certo? Nós vamos ver já já alguns desses cuidados. Nos pulmões ocorre a troca de gases. Mas o que é a troca de gases? A gente, quando respira, a gente puxou o ar para dentro, colocou o ar para fora. Quando a gente está falando também, né, vai saindo o ar do nosso corpo. Quando o ar que a gente coloca para dentro é o oxigênio, que é o ar essencial para a nossa respiração, né, para a respiração dos seres vivos. E o gás carbônico é o gás que a gente libera. Quando o ar entra no nosso corpo, no caso o oxigênio entra, o gás carbônico sai. Então isso é que a gente chama de troca gasosa, que é a troca dos gases do nosso corpo, certo? E tem pessoas que têm problemas respiratórios, têm bronquite, têm asma, então precisam cuidar desses problemas para não desenvolver nenhum problema mais sério nos pulmões, certo? E em algumas situações as pessoas têm algum problema, elas precisam fazer uma cirurgia para retirar um desses pulmões. Sem um, ela ainda consegue sobreviver. Não vai ser daquele mesmo jeito de antes, mas sem os dois também ninguém sobrevive. Já que eles são os órgãos, são os principais órgãos responsáveis pela nossa respiração, certo? Então, a gente precisa ter bastante cuidado. A gente também falou, quando a gente estudou sobre o corpo humano, sobre a nossa pele. A gente viu a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. Aí tem gente que acha que a pele não é órgão, quer dizer assim, a órgão é só o que eu tenho por dentro. Não. A pele é o órgão maior e é o órgão mais pesado do nosso corpo. Nós temos pele da cabeça até os pés. Então, por isso que é um órgão pesado. Tem que ser, ele é um órgão que ele reveste, ele protege todo o corpo da gente. Vocês já imaginaram se a gente não tivesse pele? Como é que a gente ia proteger nossos órgãos, nossos ossos? Como é que a gente seria, hein, sem pele? Vocês já pararam para pensar nisso? E a gente precisa ter alguns cuidados com a nossa pele. São cuidados que a gente precisa, né, sempre estar em linhas com eles, certo? São cuidados simples que a gente precisa ter vários cuidados, né? Um deles é cortar as nossas unhas, né, para que a gente, quando for se coçar, ou quando a gente mesmo estiver dormindo, para que a gente não se arranhe. Tomar banho frequentemente, pentear os nossos cabelos, né, lavar os nossos cabelos. A gente também precisa beber bastante água. Eu já havia falado, já falou várias vezes sobre essa questão da água. A nossa hidratação, ela vem de dentro para fora. Então não adianta você comprar cremes hidratantes caríssimos se você não bebe água. Você não vai fazer nada pela sua pele. Então você precisa beber água, porque a sua pele ela vai, né, tem a dosagem correta, então seu organismo ele vai funcionar, vai hidratar a sua pele. Então, se você não beber água, você não vai fazer nada, né? A gente precisa, outro cuidado também importantíssimo. Ultimamente, a gente está vendo a situação do sol, que a gente sai na rua, a gente fica ardendo. Então, a gente precisa passar protetor solar. Aí tem gente que diz assim, eu não vou passar, eu não vou à praia, eu não vou à piscina. É aí onde está o erro. A gente precisa usar protetor solar, mesmo nas partes expostas, mesmo se a gente não for levar sol. É porque o sol, a gente está vendo a situação como é que está, né? Então a gente precisa proteger a nossa pele. De vários. Outra coisa importante também, as espinhas. Tem gente que, eu tô com a espinha aqui, eu não gostei, vai estourar a espinha.
o que é que vai acontecer? Sua pele pode ficar marcada. Então, as pessoas, principalmente quando chegam na adolescência, têm uma quantidade maior de espinhas por causa da mudança dos hormônios, mas as pessoas não devem espremer espinhas para não ficar marca. Você levou um corte, está nascendo aquela casquinha, não arranque, porque aquilo ali, sua pele, aos poucos, ela vai regenerar. Se você ficar arrancando, pode ficar manchado. Então, pode ficar manchada também a sua pele, certo? Olha aí alguns cuidados, já que a gente falou, né, sobre o sistema respiratório. Não fumar, né, ou ficar perto de quem fuma também, a gente não deve fazer isso, para não prejudicar nossa respiração. Praticar exercício físico. Tem pessoas que às vezes estão com dificuldades de respirar e é falta de exercício. Então a gente precisa fazer exercícios físicos. Né? Quem tem problemas respiratórios deve fazer natação também, né? Isso aí, claro, com acompanhamento médico. Evitar ambientes poluídos, aqueles ambientes que tem muita poeira, muita fumaça, certo? Outros cuidados. Ó, isso aqui é um raio-x. Muitas vezes as pessoas estão com problema respiratório, então o médico ele pede ser um raio-x dos pulmões, que os médicos observam se a pessoa tem algum problema no pulmão, certo? Outros cuidados, ó, inspirar pelo nariz. A gente deve puxar o ar para dentro do nosso corpo, certo? É pelo nariz. Porque o nosso nariz ele tem uns pelinhos que evitam que certos tipos de micro-organismos possam entrar em nosso corpo, certo? Se a gente respirar pela boca, a gente não vai ter essa proteção, né? E outra coisa que a gente tem que ter cuidado, aqui tem a imagem aí da pessoa cheirando a flor, tem coisas que a gente vai cheirar e pode prejudicar, né, o nosso olfato. Pode gerar uma alergia, né? Pessoas alérgicas sabem o que é isso, é um cheiro forte, ou algum local que tenha muito pó, muito pelo, então pode prejudicar a nossa respiração também. Isso aí, né, que nós já tínhamos visto, arejar as habitações, né, deixar janelas, portas abertas para que o ar possa circular pela nossa casa, também é ideal. E vocês vão precisar do caderno de vocês, certo? Olha aqui, ó. Primeiro, nós vamos responder, tá certo, juntos. Caso você não se lembre, não se preocupe. Primeiro, cite as fases da vida. Nós vimos que tem 4 fases, né? Desde que a gente é criança até segundo. Como o corpo humano está dividido? Aquelas 3 partes que a gente falou. Terceiro, quais são as funções dos seguintes órgãos? Letra A, pulmões. B, coração. Para que é que servem os nossos pulmões e o nosso coração? O que é que eles fazem? Quarto, quais são os nossos membros? Superiores, B e inferiores. Lembrando, superiores ficam na parte de cima e inferiores são aquelas coisas, né, que ficam na parte de baixo, certo? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente retoma para poder fazer a nossa correção. Vamos retomar.
primeiro quesito eu estava perguntando, né, quais são as fases da vida. Infância, adolescência, fase adulta, né, e a velhice. Também é conhecida, como eu havia falado, como terceira idade. Segundo, nosso corpo está dividido em quantas partes? Em 3 partes, que é o quê? Cabeça, tronco e os nossos membros, certo? Terceiro, as funções dos nossos pulmões. A gente viu, né? São os principais órgãos do sistema respiratório, então, promover a troca gasosa. A gente coloca oxigênio para dentro do nosso corpo e elimina gás carbônico, certo? Função do nosso coração: bombear sangue para todo o corpo da gente. A gente viu que o coração ele é capaz de espalhar sangue por todo o nosso corpo, certo? E os membros, nós vimos que nós temos membros superiores e temos membros inferiores. Superiores, nossos braços, né, e tudo que faz parte, nossas mãos, né? E os inferiores, as nossas pernas, nossos pés, nossos joelhos, tudo que faz parte das nossas pernas, nossas coxas, certo? Então, ó, vocês podem pausar o vídeo para poder fazer a correção, tá certo? E agora, nossa atividade de casa, vocês vão pesquisar na página 151 do livro de vocês quais são os movimentos da respiração. Quando a gente coloca o ar para dentro, a gente inspira. Quando a gente coloca o ar para fora, a gente expira. Letra B. Quantas vezes por minuto bate o coração humano? Letra C. Onde está localizado o tórax? Então, você vai nessa página, pesquisa e responde a essas perguntinhas, tá certo? Então, vocês podem pausar para poder copiar, né, essa atividade, certo? E hoje a gente vai ficando por aqui, tá certo? Bom 2021 para todo mundo e até a nossa próxima aula.